Estamos de volta munidos de informação. Olha, então, abaixo o sabe tudo e a desinformação. Inclusive, essas frases vêm bem a calhar no período de tantas intolerâncias, principalmente as políticas, nas redes sociais, especialmente essa semana. A gente acompanhou, além dos divertidos memes, claro, mas muitas ofensas, muitas discussões em torno da presidência do Donald Trump. E você, ao invés de cornetar, que tal se informar um pouquinho? E para tal, recebemos dois profissionais que estão inteirados sobre o assunto. Então, boa noite ao professor, doutor de Economia da PUC São Paulo, Antônio Corrêa de Lacerda, e ao professor de Relações Internacionais, também da PUC São Paulo, Carlos Gustavo Poggio Teixeira. Obrigado, minhas crianças, por terem vindo. Obrigado pelas crianças. Mas não somos? Pelo menos há mais tempo, não é? Verdade. Antes da gente dar início à nossa conversa, eu queria que a gente visse um trechinho do discurso da vitória do Trump, que foi realizado na madrugada, né, da quarta-feira. Dá uma rodada aí, Tata. We will get along with all other nations, willing to get along with us. They will be. We'll have great relationships. We expect to have great relationships. Tá aí. Professor Carlos e Antônio, durante boa parte desse período eleitoral americano, as pesquisas de opinião mostravam sempre a Hillary na frente. Eu, inclusive, fiquei perplexo com essa história. Como é que é a preferência do povo norte-americano por ela? Porque, de fato, popularmente ela ganhou. Lá a eleição é diferente daqui. Lá é colégio eleitoral. Mas onde é que essa reviravolta, por parte, aí, no caso dos delegados, né? Como é que isso se deu? Que ninguém esperava. Eu tenho uma frase de um pensador muito famoso que diz o seguinte: quando a história faz uma curva, os intelectuais caem para fora. Muito bom. Eu acho que nós todos intelectuais caímos para fora porque fizemos uma curva, ou seja, as coisas mudaram e acho que os analistas, as pessoas que fazem pesquisa talvez não tenham percebido isso. Então houve algumas mudanças importantes que talvez, certamente não vai dar tempo de a gente discutir aqui, mas eu gostaria de citar um dado importante, interessante que eu estava vendo hoje. Examinando o mapa de votação, a gente costuma muito ver aquele mapa por estado. Sim. Mas se você vê o mapa por distrito, você vai ver um padrão que é muito claro. A Hillary Clinton ganhou em praticamente todas as cidades. Por exemplo, Texas, que é um estado republicano. Você tem lá um mar de vermelho, que é a cor do Partido Republicano, no mapa, e um pontinho azul, que é Dallas. Por exemplo, o Tennessee, que é um estado, assim, conhecidamente republicano, né? Você tem um mar de vermelho, que é as pessoas que votaram no Donald Trump, e dois pontinhos azuis, que é Memphis, e a capital do Tennessee, que é Nashville. Isso se repete, esse padrão, nos Estados Unidos como um todo. Então, acho que isso é um elemento que a gente vai ter que começar a entender, essa distância entre esses grandes centros urbanos e o resto dos Estados Unidos. Me parece que esse é um elemento muito importante dessas eleições. Outro aspecto, desculpe. Vai, não, querido, vai. É o discurso dele, né? Que é um discurso que, primeiro, dá o conforto ao desempregado. Por exemplo, você está desempregado, não é porque você é incompetente. É porque o estrangeiro está tomando o seu lugar. Ou porque é uma falácia. Nós estamos comprando mais da China. Então, esse discurso aparentemente protecionista, eu digo aparentemente porque ninguém sabe quem é o Trump verdadeiro. Claro. Esse é um personagem, claro. ou ele vai, de fato, implementar o que ele pregou em campanha. Então, essa visão protecionista, grande parte das reações que temos hoje nos mercados internacionais, se deve à tentativa de desvendar o que significa a política econômica, por exemplo, do Trump. Sequer nos demos ao trabalho, vamos dizer, os analistas brasileiros, internacionais, de procurar saber quem era a equipe dele, porque ninguém partia do pressuposto que ele poderia, de fato, vencer. Não? Lógico. E mais, como ele não tem habitualidade com a política e com o poder, de certa forma, ele tem, mas é de uma outra forma. Nunca participou de nenhum cargo político. Nunca. Quer dizer, pela primeiro presidente. Quer dizer, em termos clássicos, ele não tem competência.
para essa gestão. Não foi testado. Né? Não foi testado. O discurso de não ser um político é um discurso que é uma contradição em termos, porque alguém que se candidata a um cargo público necessariamente passou por prévias partidárias, tem uma atuação política, né, na sua acepção. Talvez o que de fato ocorre é que ele nunca exerceu um cargo público de relevância, né, e mesmo a atuação dele como empresário é muito polêmica. Né? Também é. O que me parece que ele vai ter que fazer é se cercar de gente competente. Porque ele deve ter consciência da incompetência dele. Porque ele não é burro. Para chegar onde chegou, ele pode ser tudo. Hoje, meu Deus, eu nunca vi ninguém ser tão ridicularizado, né, em redes sociais, etc. Mas burro não é. Uma pessoa não chega ao $1 bilhão se for uma pessoa incompetente, com toda certeza. E é claro que essas coisas dos pontinhos, que você estava falando agora há pouco, e o resto todo vermelhinho, essa foi uma campanha feita para a classe média para baixo. Né? O que nós chamamos, os caipiras deles, que são chamados de rednecks, me parece ser isso. Né? Meus amigos que moram lá nos Estados Unidos disseram, ele foi eleito pelos rednecks, que seriam os caipiras americanos, que vão ao encontro de um discurso populista, aquilo que você falou, você não... Fácil assimilação, né? Claro, porque o desemprego é uma coisa bastante relativa. A casa do Trump, inclusive, ela lá em Palm Beach, quem cuida da casa são latinos. Claro. Que o americano não vai fazer. Né? Então, que história é essa? Tem uma série de contradições nesse discurso do Trump. Exato. Um deles é esse dele, por exemplo... Isso é porque eu sei, porque eu vi. E o outro por exemplo, ele foi num programa de televisão um tempo atrás e mostraram que as gravatas Trump eram feitas na China. E ele é um grande crítico dessa coisa de produtos chineses, e a grande parte da campanha dele com esse discurso muito simples, né, que foi mencionado, inclusive no trecho que passou do discurso, a gente percebe que ele usa palavras muito simples. As pessoas que analisam o discurso do Trump veem que é um discurso realmente colocado de forma bastante simplória, com palavras simples. E, infelizmente, Rony, é uma tendência internacional. A gente tem observado em vários países. Está se repetindo essa tendência que, aliás, tem um precedente histórico. Se a gente voltar pouco ou menos de 100 anos, na grande crise dos anos 30, houve, infelizmente, uma exacerbação desse autoritarismo, da direita raivosa, né, do xenofobismo, do preconceito, né? O protecionismo. Protecionismo imenso, que sempre é muito associado a crises. Então isso tem repercussões, é parte das grandes repercussões e chama atenção porque é da maior economia do mundo. Né? Agora vamos trazer o negócio a brasa para a nossa sardinha. Como é que vocês veriam essa história do que chamam de efeito Trump em relação à nossa economia aqui, o nosso bolso? Como é que vai segurar essa onda? É uma coisa meio hipotética, ninguém sabe, mas de qualquer maneira eu peço socorro a você. Pois é, veja, uma primeira reação que nós já estamos sentindo e já é real, é a volatilidade, a instabilidade no mercado, né? Nos mercados em geral. Então, bolsa de valores, câmbio, taxa de câmbio, o dólar oscilando, e também taxas de juros nos Estados Unidos, porque as taxas de juros de longo prazo já estão precificando a possibilidade do aumento da inflação. Exatamente. Como eles estão em uma deflação, isso não chega a ser um grande problema, né? Mas, de qualquer forma, isso provavelmente Se aumentam os juros, dançamos. Vai acelerar a elevação da taxa de juros, vai ocorrer uma grande mobilidade de capitais, inclusive a reação na Bolsa Brasileira é muito em parte de uma realocação de recursos para compensar perdas em outros lugares. E o dólar, né? Quer dizer, o real se desvaloriza, o dólar fica mais caro na nossa economia, que tem a vantagem de, em tese... Ontem subiu uma barbaridade. Foi. Né? Isso, no primeiro momento, é desconfortável, claro. Né? Porque a gente sabe que aumenta os custos. Por outro lado, pode dar um pouco mais de competitividade a quem produz aqui e exporta. Né? Mas, contudo, não se sobe 3% num dia, né? Verdade, é meio complicado. Porque a volatilidade também prejudica quem toma a decisão. Sem dúvida, sem dúvida. Vou para onde eu vou, não sabe, está perdido. Tá. Fica... Eu fico pensando, às vezes, Oriente Médio,
Se nós estamos ansiosos, imagina o Oriente Médio como é que deve estar. E essa idiosincrasia que ele tem em relação ao Islã, você imagina que vai ser uma caça, né? Sei lá, me parece que vai ser uma caça a imigrantes, sei lá, ligados ao islamismo. Não sei se vai ser ou se não vai. O discurso né? E ele terá que, inevitavelmente, dar uma satisfação, uma resposta àquele que está desempregado e votou nele e acha que você limitar os estrangeiros pode melhorar a economia, o que não é verdade. Não, pelo contrário. Agora, e o Estado Islâmico, né? Porque tanto a Hillary como ele batiam pesado. Eu não sei, tinha uma posição rígida. Os caras vão barbarizar. Eu tenho essa impressão, pode ser que eu esteja falando bobagem. Ele falou isso no discurso. Agora, eu tenho a impressão que nem ele mesmo sabe o que ele vai fazer. Né? Isso não é nenhuma crítica direta. Eu acho que realmente, de fato, ele vai esperar em termos de... justamente daí porque é importante a gente conhecer a equipe dele, porque eu acho que nem ele tem um entendimento muito claro do que ele vai fazer com o Estado Islâmico. É curioso que na campanha, novamente, esses assuntos foram muito pouco discutidos, mas quando foram trazidos à tona, uma questão que ele falou abertamente foi dizer: eu não vou dizer qual é o meu plano, porque eu não quero que eles fiquem sabendo, é um plano secreto. Que é isso? Ele chegou a dizer exatamente isso. Então é muito difícil para as pessoas que estudam, analistas, dizer como é que vai ser, como é que não vai ser. Nesse caso específico, nessas eleições, que é uma eleição muito sui generis, muito particular, de um candidato que é completamente diferente de tudo aquilo que os Estados Unidos já produziu em termos de candidatura. Eu não estou nem dizendo que o governo dele vai ser bom ou ruim. Novamente, nós todos podemos estar equivocados, ele faz um excelente governo. Claro. Agora, é muito difícil apontar para que lado vai. Quer dizer, primeiro, que normalmente, em se tratando de qualquer político, há uma distância entre a retórica e a prática. E segundo, que eu creio que, no caso do Donald Trump, ele é um candidato que não tem muito a dimensão dessas questões internacionais. Agora, nós estamos falando desse relacionamento internacional. Aí tem o Putin, que acha que ele é uma maravilha. Aí tem o outro... Como é que está essa relação dele em relação... Perdão, relação, olha aqui, barbaridade. Mas como funciona isso em relação aos outros chefes de Estado? Isso é interessante, porque você imagine uma reunião do G20 com uma incógnita representada a maior economia do mundo, né? Então, grande parte dessa instabilidade que estamos observando nos indicadores econômicos reflete a incerteza, não só econômica, mas também geopolítica, né, das posições que ele poderá vir a tomar e que afetam profundamente a economia mundial. Você mencionou a questão do petróleo, tem a questão das moedas internacionais, a questão das taxas de juros, quer dizer, tudo isso significa o quê? Que num primeiro momento já se imagina que a economia mundial, que não estava bem, né? A economia mundial, desde a crise de 2008, ainda não pegou no eixo, não conseguiu uma nova linha de crescimento. E, diante dessas incertezas, evidentemente, o quadro imediato é de um menor crescimento. E para a economia brasileira, lembrando que os Estados Unidos são o nosso segundo maior parceiro comercial. Sim. Qualquer ação protecionista é ruim para nós. Para nós vai ser desastroso, né? Vai ser desastroso. Mas olha, eu tenho conversado com meus parentes, inclusive, tem inclusive meu filho mais novo, que mora lá nos Estados Unidos, que é apaixonado pelo país e tudo. Ele disse: calma, pai. Vocês estão focando muito no personagem. Sim. Não é bem assim. Isso me deu uma certa acalmada. Existe essa perspectiva. Quer dizer, por um lado, o personagem talvez não seja o verdadeiro Donald Trump. E, por outro lado, os Estados Unidos têm instituições, tanto do ponto de vista doméstico, também as instituições internacionais, que vão colocar alguns freios e contrapesos aí, algumas ações. Exatamente, porque, olha, com tudo que eu falei dos Estados Unidos, agora há pouco, de olharem para o umbigo, essa coisa toda, mas as instituições lá funcionam de forma impecável. Quer dizer, é uma democracia mesmo que funciona, tem uma classe dominante, que é a classe média. Eu acho que não vai ser esse desastre todo que as pessoas estão profetizando, não. É verdade. Quer dizer, a grande questão é o seguinte: se ele é um personagem e vai fazer aquilo que prometeu, ou se ele pode surpreender com algo que sequer foi aventado até o momento e que poderá causar um estrago maior ainda. Né? É verdade. Quem viver,
verá. Muito obrigado, professor, doutor de Economia Antônio Corrêa de Lacerda. Obrigado. Obrigado, querido. Satisfação. E o professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo, que é o Carlos Gustavo Poggio Teixeira. Obrigado. Obrigado. Voltem mais vezes, eu adoro essas pautas, eu não sei se isso traz muita audiência, eu adoro isso, adoro. Muito obrigado. Obrigado eu.